Olá, pessoal, bom dia. Carlos, Carolina, Kiane. Bom dia aos senhores. Vamos lá, senhores, meus amigos. Esperar mais 2 minutinhos, ver se chega mais alguém aí. Ah, Carolina, eu tenho que disponibilizar a P2 até sexta-feira agora. Não sei se vocês receberam informação. Parece que teve uma definição e que a P2 vai ser disponibilizada pelos professores até sexta-feira agora, dia 6. Os alunos terão até o dia 20 e qualquer coisa para fazer a avaliação do sistema. Então eu vou até sexta-feira eu disponibilizar lá, ainda não recebeu não? Eu não sei se essa informação que eu recebi foi de outro lugar, mas como tem sido tudo centralizado, né, eu imagino que vai manter o mesmo. A Penha. Deixa eu ver aqui. Então, a período de prova no calendário da Penha tá como até o dia 27 mesmo no calendário que eu tenho aqui atualizado. Então vai ser a mesma coisa, assim. Vai ser parecido com a com o modelo, com o sistema da P1. Vou criar uma atividade no AVA. Os senhores terão até o dia específico que eu acabei de falar, 7/11, uma sexta-feira, para entregar a avaliação. Não, as aulas não vão ser interrompidas nesse período. Inclusive no dia 27/11 mesmo vai ter a aula. E pelo que eu não sei, se acabou o semestre, depois só P3, aí isso vai ter a definição depois, salvo engano. Mas eu não fiz a avaliação ainda, não pensei sobre isso. Hoje eu devo colocar ali no papel, fazer as questões. E aí eu vou avisando no grupo das turmas conforme eu for disponibilizando as provas. Acho que os senhores recebem também uma informação no sistema, né? Imagino. E aí na aula seguinte, né? Quer dizer, na próxima semana que eu já tiver disponibilizado, a gente conversa melhor. Porque eu vou começar a pensar, eu recebi essa informação ontem, no feriado mesmo. Vou começar a pensar sobre isso hoje. Tem até sexta só para fazer, então quer dizer, são muitas provas, eu vou começar a fazer logo hoje, fazer 2 ou 3 hoje, 2 ou 3 amanhã. E aí, quando os senhores estiverem disponíveis, eu aviso no grupo lá. Beleza?
Bom dia. Podemos seguir então, pessoal? Já deu para esperar uma galera, deu para esperar um pouquinho, o pessoal chegar. E até falamos sobre a prova, algo que eu ia falar mais tarde. Vamos avançar então. Bom, pessoal, então nós vamos dar prosseguimento, vamos concluir hoje, na verdade, o estudo do mandado de segurança, procedimento de rito somaríssimo, tem assento constitucional, como nós vimos, artigo 5º, incisos 69 e 70, tem regulamentação pela Lei 12.016 de 2009. Nós tratamos nas últimas aulas da sua evolução histórica, de uma apresentação, seus requisitos, a legitimidade ativa e passiva. E vamos dar continuidade hoje através pelo estudo do procedimento do mandado de segurança. E vamos analisar, portanto, ato por ato, né? Uma sequência mínima desse procedimento. Pois bem, a petição inicial do mandado de segurança deve observar os requisitos do artigo 319 do CPC e, além disso, deve observar o artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança, essa que eu acabei de lhes dizer, a Lei 12.016 de 2009. O artigo 319 do CPC nós já analisamos no período passado, procedimento comum, processo civil 1. Vamos ao artigo 6º, portanto, da Lei do Mandado de Segurança. Tem essa previsão aqui. Artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, olha aí, artigo 319 do CPC. Será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Bom, desse caput do artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança, isso já nos remete a recordar, na verdade, tópicos que nós já discutimos e já tratamos aqui. O primeiro deles é em relação à natureza de ação documental, ação estritamente documental do mandado de segurança. Quando do estudo dos requisitos do mandado de segurança, nós vimos que a expressão direito líquido certo, ela se refere, na verdade, aos fatos, e não ao direito. O que se deve demonstrar ter esse atributo da liquidez e da certeza são os fatos. Como é que os fatos são líquidos e certos? Quando eles são comprovados de plano. Então, é uma ação documental porque é pela prova documental que você obtém, que você demonstra uma comprovação de imediato. Comprovação de plano. Significa isso dizer, e nós fizemos menção lá na aula respectiva, que agora vai chegando o momento,
Significa isto dizer que a única oportunidade que o autor terá para produzir provas é na petição inicial. Porque no procedimento do mandato de segurança, como eu lhes disse, ele é um procedimento de rito sumaríssimo. Eu costumo brincar, é um procedimento de rito, é um tiro curto, prova de 100 metros. Fala um, fala outro, o juiz julga. Então, a batata quente não vai voltar para o demandante, para o requerente, para o impetrante. Ele oferta a petição inicial com toda a documentação. Como nós veremos, a autoridade coatora se manifesta, o Ministério Público se manifesta e o juiz julga. Ou seja, não há dilação probatória. Não há dilação probatória no procedimento do mandato de segurança. Após a manifestação das partes, não há uma fase no procedimento dedicada exclusivamente a produzir provas. Então, se o autor precisar, se o impetrante precisar de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, para com esses meios de prova comprovar a sua alegação de ilegalidade, abusividade, direito líquido e certo, na verdade ele não tem direito líquido e certo. E o mandato de segurança não lhe é uma via cabível. É por isso que na petição inicial, o autor já deve juntar toda a documentação. Então, essa é uma primeira característica peculiar do procedimento do mandato de segurança como um todo, que se associa à petição inicial e a um dos seus requisitos, o direito líquido e certo, ao qual nós já havíamos estabelecidos algum contato sobre esse. Uma segunda curiosidade, uma segunda característica peculiar do mandato de segurança é que as duas vias da petição inicial devem vir acompanhadas com documentação. Essa segunda via, né, é uma cópia, é na prática chamada de contrafé. Me perdoe. Para que serve a contrafé? A contrafé serve para que acompanhe o mandado de citação, de modo a que, quando o citando, o demandado, o sujeito passivo da relação processual, receba a citação, ele receba também, junto com a citação, a cópia da petição inicial. A cópia da petição inicial, como eu lhes disse, ela é chamada de contrafé. No procedimento comum, você entrega cópias da petição inicial apenas cópia da petição inicial, para que o demandado tenha ciência do que se trata e, quanto ao mais, ele vai constituir um advogado para que o advogado tenha acesso aos documentos e, eventualmente, tenham instruído aquela petição inicial. Isso no procedimento comum. Aqui no mandato de segurança, justamente por conta dessa característica que acabamos de falar do direito líquido e certo, do fato de não se admitir dilação probatória, ser o mandato de segurança considerado uma ação de natureza exclusivamente documental, a lei exigiu que a contrafé, a cópia da petição inicial, esteja acompanhada também da documentação. É um requisito que se soma. É uma exigência formal a mais. Qual é o sentido dessa exigência formal a mais? É para que a autoridade coatora, quando receba o mandado de intimação para prestar informações, ela já receba cópia da petição inicial, como em geral acontece com contrafé, mas ela receba também a documentação, porque é um procedimento sumaríssimo. Isso para permitir que o procedimento avance mais rápido. Essa é a lógica de se exigir
a cópia da petição inicial esteja acompanhada da documentação. E é o que o dispositivo fala ali, ó. A petição inicial será apresentada em 2 vias. Até aqui, ok, é a regra. Com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda. Já para trazer efetividade, celeridade ao procedimento. E a última característica que eu quero chamar a atenção dos senhores é a parte final do artigo 6º. A petição inicial deve indicar a autoridade coatora e também a pessoa jurídica que ela integra. Você poderia pensar assim, óbvio, né? Já falou ali em cima requisitos da petição inicial, artigo 319. Lá no 319, inciso 2º, nós estudamos que o demandante apresenta a qualificação das partes. Então, tem que apresentar. Mas nós também estudamos aqui no mandato de segurança que a autoridade coatora é um sujeito processual sui generis, diferenciado, especificamente para o procedimento do mandato de segurança. E que a autoridade coatora, na jurisprudência do STJ, acaba agindo em juízo como um longa-manos da pessoa jurídica, o representante processual da pessoa jurídica. Então, acaba sendo uma ampliação da ideia de representação processual, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória da pessoa jurídica de direito público. E nós vimos, tudo aula passada, nós vimos que a indicação equivocada da autoridade coatora pode ser corrigida ou pela teoria da encampação ou ou mesmo de ofício, segundo alguns entendem. E aí a teoria da encampação ou a correção do polo passivo de ofício pressupõe justamente uma análise do vínculo hierárquico entre a autoridade coatora correta e a autoridade coatora equivocadamente indicada. Então, é importante que se indique na petição inicial do mandato de segurança a autoridade coatora, a pessoa jurídica de direito público a que ela se vincula e justamente um mínimo de estrutura que haja e que o impetrante tenha conhecimento naquela organização, para demonstrar que ela é mesmo autoridade coatora, que tem o domínio dos fatos. Os parágrafos do artigo 6º vão trazer algumas considerações minimamente importantes, algumas associadas a isso que nós acabamos de ver. Quer ver? O parágrafo 1º do artigo 6º da Lei do Mandato de Segurança prevê uma hipótese excepcional na qual a petição inicial possa estar desacompanhada de documento, ou de todos os documentos. Então, é uma hipótese excepcional na qual nós teremos, vamos assim dizer, uma mínima dilação probatória. Que é o caso no qual o autor não junta o documento, porque o documento não está de sua posse. Está em posse de terceiro ou em posse do impetrado, da Fazenda Pública. E aí nós já falamos sobre isso. O juiz vai intimar a parte para que em 10 dias apresente em juízo a documentação ou relata. Parágrafos 2º e 3º desse artigo 6º. E aí a gente já vai encaminhando para o final da análise da petição inicial no mandato de segurança. Olha, parágrafo 2º do artigo 6º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Se a autoridade que não apresentou documentação for a própria autoridade coatora, o mandado de notificação que determina a apresentação de informações já vai a ordem para a apresentação do documento. Economia processual. Parágrafo 3º. Considera essa autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Nós vimos que essa é, na verdade,
a ideia prevalecente na jurisprudência sobre a autoridade coatora. Considera-se autoridade coatora pessoa de quem tenha emanado a ordem para a prática do ato. Nós tratamos disso quando estuda a legitimidade passiva. O parágrafo 4º foi vetado. Não existe. O parágrafo 5º e 6º vão, na verdade, nos trazer informações que não tem nada de novo, vamos assim dizer. Quer ver? Parágrafo 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo artigo 267 do Código de 73. São as hipóteses de sentença, eram as hipóteses de sentença terminativa no Código de 73, que é agora correspondente ao artigo 485 do CPC de 2015. Então, onde se encontra ali 267 da Lei 5869 de 73, corresponde atualmente ao artigo 485 do CPC de 2015. A hipótese na qual o juiz reconhece um vício processual e coloca fim ao processo sem julgamento do mérito. Você aplica isso ao mandado de segurança. O parágrafo 6º do artigo 6º, o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado. Dentro do prazo decadencial, nós vimos que um dos requisitos é o prazo decadencial de 120 dias. O pedido pode ser renovado se a decisão não lhe houver apreciado mérito, ou seja, coisa julgada formal. Se não houver julgamento de mérito, e o parágrafo anterior cogitou justamente disso, de uma denegação sem resolução do mérito, artigo 267 do Código de 73, 485 do Código de 2015, não impede a repropositura. Só que aqui qual é o detalhe? Não se impede a repropositura dentro do prazo decadencial, que é de 120 dias, como nós vimos. Para fechar o estudo da petição inicial, vamos ao artigo 10 da Lei do Mandato de Segurança, que prevê, na verdade, as hipóteses de indeferimento liminar da petição inicial do mandato de segurança. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, óbvio, princípio da fundamentação, quando não for o caso de mandato de segurança, ou lhe faltar um dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo para a impetração. Veja, o legislador aqui ele foi repetitivo, foi prolixo. Você pode resumir tudo. A inicial será indeferida de plano quando o juiz constatar desde logo a ausência de um dos requisitos que nós estudamos aqui. Requisitos no plano constitucional, requisitos no plano legal. A imensa maioria deles se repete. Aqui no plano legal nós temos o acréscimo do prazo decadencial de 120 dias. Tá? E aí está ali o parágrafo 1º dizendo que do indeferimento do juiz de primeiro grau caberá apelação. Vamos falar de recurso adiante. Se eles não viram recurso, não tem como aprofundar muito. O parágrafo 2º tem uma regra interessante, que nós já estudamos, na verdade, que é a intervenção litisconsorcial ativa. No parágrafo 2º do artigo 10. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Significa dizer, então, ao contrário senso, que até o despacho da petição inicial pode ingressar litisconsorte ativo, em tese, livremente. A doutrina critica muito porque isso seria uma hipótese, seria uma via claramente prevista de desrespeito ao juízo natural. Porque o advogado dos impetrantes poderiam escolher em qual juízo vai tramitar. Protocolou mandato de segurança, caiu em um juízo que concede liminar, por exemplo. Caiu justamente onde se queria cair. E aí os outros impetrantes todos vêm a reboque antes de despachar a inicial e solicitam o ingresso. Em tese, pela letra da lei, seria possível. Como na prática até acontece. Só que a doutrina critica que isso seria contrário à ideia de imparcialidade, de juízo natural.
Nós vimos que, quanto à garantia do juízo natural, ninguém escolhe ninguém. Nem o órgão julgador pode escolher as partes, nem as partes podem escolher o órgão julgador. Por isso que, em relação às partes, tem aquele fenômeno da distribuição. As comarcas em que tem mais de um juízo em tese competente, as partes não podem direcionar a demanda e escolher para onde vai. Nós temos lá o Instituto da Distribuição. É um sorteio com critérios objetivos. Nesse caso, nós teremos uma burla legítima desse sorteio. Ok? Então, fechamos aí essa primeira parte, a petição inicial. Vamos seguir. Como é que eu botei lá em cima? O segundo item do procedimento que eu quero tratar com os senhores é a liminar em mandado de segurança. Liminar em mandado de segurança. A previsão encontra-se no artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009. O artigo 7º é o que vai prever as providências que o juiz deve adotar após o recebimento e a análise dos requisitos da petição inicial do mandado de segurança. Eu quero passar logo para o inciso 3º desse artigo 7º. Ele prevê uma característica essencial da lei do mandado de segurança, que é quanto a liminar do mandado de segurança. Então, prevê o artigo 7º. Ao despachar a inicial, despacho preliminar positivo, prosseguimento da demanda, o juiz ordenará, inciso 3º, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Em primeiro lugar, quanto a liminar, o que a lei nos trouxe ali foi a análise do juízo no que concerne à concessão da liminar quanto aos requisitos da tutela de urgência. Quais os requisitos da tutela de urgência? Fumus, boniuris, mais periculum in mora. Fumus mais periculum. É isso que ele fala ali em cima. Quando houver fundamento relevante, do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. O fundamento relevante, fumus boniuris. O ato impugnado, ineficácia, periculum in mora. Esses são os requisitos clássicos para a concessão da tutela de urgência e liminar em mandado de segurança. Agora, uma outra característica muito interessante e que nos aproxima a ideia de efetividade do mandado de segurança é que o legislador induziu o juiz a analisar se concede a liminar nesse momento inicial do processo. Evidentemente, o juiz não é obrigado a conceder liminar. Não é isso. Mas o juiz ele está obrigado a analisar se concede a liminar. Isso não acontece no procedimento comum, por exemplo. Quando nós estudamos a tutela provisória, nós vimos que o juiz pode conceder tutela provisória para eliminar o risco do tempo no processo. Mas não há nenhum momento no Código de Processo Civil, no procedimento comum, em que se determina que o juiz deve analisar aqui ou ali. Nós vimos a classificação da cognição exauriente, cognição sumária, cognição rarefeita.
juízo de certeza, de probabilidade, de verossimilhança. Então, a depender da tutela pleiteada, o juízo precisa preencher um tipo de certeza de formação do seu convencimento diferenciado. E quando esse momento chegar, o juiz vai analisar se concede a liminar ou não. Aqui nós temos uma hipótese excepcional, portanto. Uma hipótese excepcional que afirma a efetividade. O procedimento é mais efetivo porque o legislador falou, juiz, excelência, é o seguinte, ao despachar inicial já se manifesta sobre a liminar que o autor eventualmente tenha pedido. E é muito comum que as petições iniciais do mandato de segurança tenham também pedido de liminar. Liminar é uma tutela provisória de urgência. Não muda. Ela tem esse nome enraizado de liminar, porque, em primeiro lugar, foram em leis esparsas, como na lei do mandato de segurança anterior, que havia a previsão dessa decisão não definitiva, decisão provisória, que antecipava os efeitos. No Código de Processo Civil, essa ideia de antecipação é de 94. Veja como é que não é algo muito distante. É de 94. Antes de 94, tanto, não se falava de tutela antecipada no Código de 73, no Código de Processo Civil. Onde que nós tínhamos eventual antecipação, o juiz decidia mais rápido? Liminar do mandato de segurança. Por isso que é enraizado esse nome de liminar. E tem também essa denominação porque é uma análise que o juiz faz em limine. Veja que, até esse momento, o juiz recebeu a petição inicial e já vai analisar se concede uma proteção ao impetrante ou não. Então, é em limine, é logo no começo do procedimento. Porque, como nós veremos, o procedimento já está quase acabando. O autor falou, o juiz vai analisar se concede ou não a liminar em mandato de segurança, a autoridade coatora vai ser chamada a se manifestar, vai para o Ministério Público, o juiz julga. É isso. Então, se o juiz, ou se a hipótese for mesmo de concessão de uma tutela de urgência, é nesse momento que o juiz tem que conceder, ou tem que analisar se o concede. Porque se ele for esperar, já estará no momento de julgar, praticamente. Então, a característica elementar aqui é que o legislador induziu o julgador a apreciar se concede a liminar ou não. E a liminar se dará no sentido de suspensão dos efeitos do ato impugnado. O impetrante está alegando que um ato é ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade coatora, por um agente público. Como é que o juiz vai eliminar esse gravame, essa ilegalidade? Suspendendo os efeitos. E aí depois, com a eventual decisão posterior do juiz, ele vê se é o caso de anular ou não. Agora, a parte final ali do inciso 3º prevê que o juiz pode impor uma caução, seria uma contracautela, vamos assim dizer. Né? Por que contracautela? Porque a liminar já é uma cautela, né? A liminar já tem esse sentido de proteção ao direito alegado pelo impetrante. Então, quando o juiz eventualmente vem a impor, tipo assim, impetrante, eu te dou a liminar, mas em compensação, deposite em juízo uma certa quantia, calção, depósito, fiança. Isso é uma contracautela, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica vier a sofrer algum dano, ela não vai ter que ter o trabalho de buscar essa reparação no curso do procedimento. Isso já seria feito automaticamente por essa caução. Agora, a doutrina, majoritariamente, critica muito essa previsão. Critica porque seria uma lesão ao acesso à justiça. Então, aquele que não puder prestar depósito, fiança ou calção, ele não fará jus, mesmo que ele tenha direito, mesmo que esteja demonstrado os requisitos da tutela de urgência, fumus boniuris e periculo in mora, seria possível se cogitar
uma interpretação literal, é que aquele impetrante não tivesse jus, não fizesse jus à concessão da liminar. A doutrina majoritária critica, isso seria uma denegação de acesso à justiça, isso iria depor contra a efetividade, que é justamente o que a lei vem pretendendo obter. Então, acaba que, ao fim e ao cabo, o que se busca, o que acaba acontecendo na prática é o juiz analisar por um critério de proporcionalidade, e aí, na prática, acaba-se muito costumeiramente dispensando-se o juízo essa exigência da caução, levando-se em consideração, de um lado, a relevância do bem jurídico do tutelado, do outro lugar, a efetividade da jurisdição, o acesso à justiça e eventual impossibilidade do demandante, do impetrante, em prestar a caução. Tá? Esse não é um ponto absolutamente definido, há uma certa controvérsia aqui, mas prevalece esse entendimento que eu lhes passei. Essa decisão em liminar, quer dizer, a liminar, ela é recorrida por agravo de instrumento. Parágrafo 1º do próprio artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau e conceder ou denegar a liminar, cabe agravo de instrumento. Então, primeira observação, cabe agravo de instrumento, que é um recurso, não vamos nos aprofundar aqui, mas cabe agravo de instrumento contra a apreciação do juiz sobre a liminar, seja pela concessão ou pela denegação. Segunda observação, a parte final diz ali, observado o disposto na Lei 5869, é o Código de 73. No Código atual, os senhores verão artigos 1015 e seguintes do CPC de 2015. Tá? 1015 e seguintes do CPC de 2015. O parágrafo 2º desse artigo 7º trata de uma restrição, uma limitação à concessão de liminar. Não será concedida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Essa é uma questão por previsão expressa do legislador. Não se pode conceder liminar sobre esses casos. Mesmo que haja um ato ilegal ou abusivo sobre essa matéria, a previsão a princípio do legislador é que não se pode conceder liminar. Claro que ao final o juiz pode conceder segurança, que é a tutela definitiva, mas a liminar é uma proibição expressa pelo legislador. Só que aí a mesma crítica aqui sobre a denegação do acesso à justiça, a efetividade da jurisdição. E há quem sustente a possibilidade, e é uma posição firme e forte na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade de afastamento dessa proibição de acordo com as características do caso concreto. Relevância do bem jurídico tutelado, as características do fato, acesso à justiça e efetividade. A princípio seriam excluídas, mas no caso concreto o juiz pode, fundamentadamente, evidentemente, de modo fundamentado, o juiz pode dispensar essa restrição. Parágrafo 3º desse artigo 7º. Os efeitos da medida liminar, salvo se a liminar for revogada ou se a liminar for cassada, persistirão até a prolação da sentença. Veja, como eu lhes disse, a liminar
ela é uma espécie de tutela provisória. Então, da própria ideia do Instituto, é uma tutela provisória e não definitiva. Então, os efeitos da tutela não é para se protrair no tempo. Ela tem um marco definido. E esse marco é justamente a sobrevinda da sentença. É na sentença que você confirma, que você revoga, que você se pronuncia sobre a confirmação, sobre a tutela provisória anteriormente concedida. Aqui no caso, sobre a liminar. E qual é a questão? A sentença, como a tua definitiva final, ela é baseada no juízo de certeza. Ao passo que a tutela provisória, a liminar, é concedida com base numa tutela de probabilidade e não de certeza. Então, veja, em um primeiro momento, não se deveria mesmo ter dúvida que isso é o comum a se acontecer. Tutela definitiva, juízo de certeza, tutela provisória, juízo de probabilidade. Qual é a questão que surge aqui? Uma vez que se profira uma sentença, os senhores não verão ainda, eu vou fazer mera menção, então vamos aprofundar. Mas quando se profere uma sentença, o recurso que impugna a sentença é a apelação. E a apelação não tem efeito suspensivo. Quer dizer, a apelação tem efeito suspensivo, me perdoem, a apelação tem efeito suspensivo. Logo, a apelação suspende os efeitos da sentença. Se a apelação suspende os efeitos da sentença, a dúvida que surgia aqui é o seguinte: se o procedimento do mandado de segurança é para ser efetivo, e se eventual apelação suspende o efeito da sentença, então será que a liminar vai continuar produzindo efeitos mesmo depois da sentença? Quer dizer, até o julgamento da apelação em face da sentença? Essa foi uma discussão que surgiu a respeito desse cenário fático. E aí isso foi resolvido, inclusive, pela súmula de número 405 do STF, que diz que não. Esse cenário que eu pintei aqui, que eu cogitei, não se aplica. Se o impetrante teve concedida uma liminar a seu favor e sobreveio uma sentença denegatória, se na sentença se deu a revogação da liminar, mesmo que ele interponha apelação, e a apelação suspende os efeitos da sentença, a princípio, ok? Só que essa suspensão dos efeitos não é capaz de repristinar a liminar. Ou seja, de voltar a levantar a liminar. A sentença derrubou a liminar, anteriormente concedida, o que essa tese pretendia era levantar a liminar. Pelos efeitos suspensivos da apelação, a sentença não produziria efeito. Só que aí essa tese não colou a jurisprudência. Nós temos a súmula 405 do STF nesse sentido. Vou pular aqui os outros parágrafos. Deixa eu continuar vendo os parágrafos aqui desse artigo 7º. Então tem que ir lá e voltar. Vou continuar aqui. Artigo 7º. Os parágrafos são rápidos. Parágrafo 4º e parágrafo 5º, não tem muito o que falar sobre esses parágrafos, tá? Parágrafo 4º. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Nós já vimos que o processo do mandato de segurança, o procedimento do mandato de segurança, ele já tem prioridade em relação aos outros procedimentos, exceção feita ao habeas corpus. Então, no juízo, no gabinete do juiz, já é para ele julgar primeiro o mandato de segurança do que todos os outros procedimentos. A exceção dos habeas corpus, que mexe com a liberdade individual. Agora, no mandado de segurança que tem a liminar concedida, terá a prioridade de julgamento entre os próprios mandatos de segurança. É para ir ainda mais rápido, o que aumenta ainda mais a carga de efetividade. Parágrafo 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares, que nós acabamos de estudar, se estendem à tutela antecipada do Código de 83, que envolveriam, portanto, a Fazenda Pública. Né? As mesmas considerações que eu fiz lá, em crítica quanto a
restrição do acesso à justiça. Esse é um dispositivo de difícil aplicação lá no Código de Processo Civil, mas é um dispositivo vigente, não foi declarado inconstitucional pelo STF. Vamos ao artigo 8º da Lei do Mandato de Segurança, para que a gente possa seguir. Para acabar a análise da liminar, artigo 8º da Lei do Mandado de Segurança, ele trata da caducidade da liminar. Caducidade da liminar. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar de ofício, ex ofício, ou a requerimento do Ministério Público, quando, uma vez concedida a liminar, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo, ou deixar de promover, por mais de 3 dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem. Sendo bem objetivo, a finalidade desse dispositivo é evitar que o impetrante sente no processo. Uma vez que ele foi a juízo pleiteando a liminar e obteve a liminar, ali o caso é de caducidade, de perempção, você só pode caducar daquilo que você tem, né? Então, a hipótese do artigo 8º é de, uma vez concedida a liminar. E o que se quer evitar é que o impetrante, recebendo a liminar, abandone o processo. Ele já conseguiu os efeitos que ele queria, que é a suspensão do ato ilegal abusivo, ele causava um prejuízo, e aí ele esquece o processo, deixa de fazer o processo andar, e cria, ou cria obstáculos ao andamento do processo. Ele não quer arriscar que o processo siga para que ele possa eventualmente perder na sentença. Acabamos de ver. A sentença vai reapreciar a liminar, claro, por um juízo de certeza. Então, é em tese possível, aliás, é até comum na prática, que o impetrante receba a liminar e mandado de segurança e esqueça o processo, sente no processo, não queira que o processo ande. Para evitar isso, a lei trouxe esse instituto que é o da perempção ou caducidade. O juiz pode tirar fora, de ofício. Isso está dentro de um poder geral de cautela do juiz, poder instrutório, poder de condução do processo do juiz. Ou a requerimento do Ministério Público. Na verdade, veja que o dispositivo não fala, mas prevalece na doutrina que pode ser um requerimento sujeito passivo também, da autoridade coatora, pessoa jurídica de direito público. Então, juiz, Ministério Público, previsão expressa em lei, a doutrina, numa interpretação extensiva, também a pessoa jurídica de direito público, que é o legitimado passivo, o sujeito passivo do processo. Ok? Nós vimos lá em Processo Civil 1, o artigo 485, parágrafo 1º, que trata a ideia de abandono e que se exige a intimação pessoal da parte para que se profira uma sentença terminativa por abandono. Intimação pessoal porque desídia pode ser exclusiva do advogado e não da parte. Se você ficar publicando o ato de comunicação processual, se ele for publicado na pessoa do advogado e a desídia for dele, você não poderia aplicar uma sanção processual gravosa como essa, que vai prejudicar a parte. A doutrina também estende esta exigência para esse artigo 8º. Pode ser que quem esteja sentando no processo, modo de dizer, seja o advogado, e não o impetrante. Se você vai retirar essa concessão ao que é tão gravoso para o impetrante, intima ele pessoalmente. Bom, sobre a liminar do mandato de segurança, é um ato importantíssimo, vamos ficando por aqui. Vamos dar prosseguimento com a comunicação das outras pessoas sujeitos do processo. Então, eu quero ver com os senhores agora a notificação da autoridade coatora. Seria o terceiro, eu destaquei lá em cima como segundo item, né? Essa liminar. Item 2, esse seria o item 3, então, vou ver se eu copio aqui para deixar mais organizado possível. Item 3, ó, notificação da autoridade coatora.
A notificação da autoridade coatora encontra-se também no artigo 7º, nós acabamos de ver, mas no artigo 7º, inciso 1º. Nós já vimos o artigo 7º e os parágrafos como um todo, então agora vai ser mais rápido, né? Ó, artigo 7º da Lei do Mandato de Segurança, Lei 12.016 de 2009. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 1º, que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe, olha o que nós falamos aí, ó, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. A notificação da autoridade coatora é para que ela, a autoridade coatora, preste as informações no prazo de 10 dias. E para que ela preste as informações, ela vai receber a cópia, junto com a notificação, ela vai receber a cópia da petição inicial e a cópia de toda a documentação. Em que consiste essas informações, senhores? Atenção. Essas informações que a autoridade coatora presta em juízo, ela não tem natureza de defesa. Não é a defesa técnica, nem é um ato postulatório, evidentemente. A autoridade coatora não pede nada a favor dela. A autoridade coatora presta informações quanto ao domínio fático. O que aconteceu? O porquê da ordem. Para que não se alegue, né? Para que você coloque fora a ideia de ilegalidade ou abusividade. A autoridade coatora se manifesta sobre os domínios fáticos. O que aconteceu na prática, naturalmente, e o porquê que se determinou a prática do ato. Para que se possa eliminar a acusação de ilegalidade ou abusividade. Essa é a participação da autoridade coatora. Sendo assim, como não há natureza de defesa técnica, não precisa de advogado. Nós falamos que é uma representação sui generis da autoridade coatora. Não precisa de assistência por advogado. É muito comum que o próprio agente público, que o próprio secretário assine as informações em mandato de segurança. Não tem essa característica de ser uma defesa técnica. Aliás, é uma outra curiosidade, a lei do mandato de segurança não fala de defesa. Ela não fala de contestação, não coloca prazo para contestação. Algo curioso. Ela se manifesta em informações. Depois nós veremos no inciso 2º que ela vai tratar da citação da pessoa jurídica de direito público. Mas não fala a citação para quê? Mas a autoridade coatora, que é o que nós estamos vendo agora, ela é notificada para prestar informações. E é por essas informações que são prestadas, volto a dizer, a autoridade coatora se manifesta sobre os domínios fáticos, sobre a legalidade dos atos praticados. É aqui que nós temos a estabilização da demanda pela manifestação da autoridade coatora. É aqui que nós temos a fixação dos pontos controvertidos. A manifestação da autoridade coatora. O próximo tópico que eu quero ver com os senhores, ainda nesse artigo 7º, que eu fiz menção ainda agora, é a citação da pessoa jurídica de direito público. Item de número 4, citação da pessoa jurídica de direito público. Então eu falei que está no artigo 7º, só falta no artigo 7º tratar no artigo 7º do inciso 2º. Então, vejam aí o que prevê o artigo 7º no seu inciso 2º. Um momento, só que estou ajustando aqui para ficar bonitinho para vocês. Ó, artigo 7º da Lei do Mandato de Segurança. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação da pessoa
ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Veja, como é que se dá ciência a uma pessoa que é parte? Pessoa jurídica de direito público, nós vimos, é parte. Quem vai sofrer os efeitos da sentença, os efeitos de limite subjetivo da coisa julgada, se incluem, abrangem a pessoa jurídica de direito público. Ela é parte. Ela é impetrada. Como é que você traz uma parte para o processo? Citação. Então, aqui está se falando, quando se fala em ciência, o ato que dá ciência, qual é o ato processual que dá ciência e integra o réu ao processo? É a citação. Artigo 238 do CPC. Estamos aqui falando da citação. Uma pessoa jurídica de direito público é citada. Ela é citada no órgão de representação judicial, como sempre. Sobre esse órgão de representação judicial, vejam o artigo 75 do CPC, que não mudou. É assim mesmo, regra normal do CPC. E ela é citada para quê? Não fala defesa, não fala prazo de contestação, não tem. Veja, para querendo, ingresse no feito. A controvérsia fática, até uma controvérsia relevantíssima sobre a ilegalidade ou abusividade do ato, a autoridade coatora vai trazendo a notificação. Então, nem sempre a representação judicial, as procuradorias dos entes públicos participam do mandato de segurança. Muitas das vezes, fica olhando, acompanhando o que está acontecendo. Não se cogita, portanto, aqui, não se cogita de revelia. Não há revelia. A lei não traz esse ônus. Até porque o domínio fático, os fatos alegados pelo autor, são trazidos nas informações prestadas pela autoridade coatora. Então, não há previsão em lei sobre contestação, nem outro tipo de defesa qualquer, não há fixação de prazo, não se impõe a consequência da revelia, porque o domínio fático, a questão sobre legalidade, estabilização da demanda, a fixação dos pontos controvertidos, como nós já vimos, ela é trazida pelas informações prestadas em 10 dias, aí sim tem prazo, pela autoridade coatora. Item 5. Oitiva do Ministério Público. A oitiva do Ministério Público para manifestação do Ministério Público. Isso se encontra no artigo 12 do CPC. Artigo 12 do CPC. Mentira, do CPC não, me perdoem. Artigo 12 da Lei do Mandato de Segurança. Me perdoem, artigo 12 da Lei do Mandato de Segurança. Findo o prazo a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 7º dessa lei, qual é o prazo? 10 dias para que a autoridade coatora preste informações. Então, findo o prazo para a manifestação da autoridade coatora por meio das informações e mandato de segurança, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então, são 10 dias improrrogáveis. Aqui nós não temos um prazo impróprio. Em tese, nós temos um prazo próprio. O Ministério Público tem 10 dias para se manifestar. Tanto é assim, que olha o parágrafo único do artigo 12. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Então, o que acontece é o seguinte, eu falei que é o procedimento de tiro curto, né? O impetrante falou na petição inicial, a autoridade coatora falou nas informações, a pessoa jurídica de direito público se manifesta se quiser, em querendo, o Ministério Público tem 10 dias depois da autoridade coatora para se manifestar,
Com ou sem manifestação do Ministério Público, os autos vão para o juiz para julgar. Então, aqui nós temos, em tese, uma implementação da ideia de efetividade. Efetividade, o processo avança. Nós temos a imposição de um prazo próprio para o Ministério Público. São 10 dias, ponto. 10 dias improrrogáveis. Tendo ou não tendo se manifestado, os autos vão sair, vão para o Ministério Público e vão para o juiz. Mas por que eu digo em tese? Se fosse assim, na prática, teria efetividade a estar com pau, com certeza. Maravilha. Agora, por que eu digo em tese? Porque aqui nós temos uma dificuldade justamente prática de operacionalizar essa garantia. Por quê? Porque além das garantias de prazo em dobro, que aqui não se aplica porque o prazo é específico para ele, mas além das garantias processuais de prazo em dobro e diversas outras que o Ministério Público tem, eles têm também a garantia da intimação pessoal. Então, o grande problema que nós temos é que o representante do Ministério Público ele se manifesta nos autos. Os autos são remetidos para o Ministério Público. Com o processo eletrônico agora, muda, né, bastante. Mas os autos físicos eles eram remetidos para o Ministério Público. E quando a lei dizia assim, ó, passado 10 dias, com ou sem manifestação, vai para o juiz. Vai para o juiz como se os autos são no Ministério Público? Vai alguém lá buscar? Você acha que ia? Não ia. O que significa esse? O juiz, geralmente, quando o juiz estava com pressa, quando era um caso realmente, o juiz expedia mandado para o Ministério Público devolver. Nós tínhamos dificuldade prática. A lei mandava, ó, vai para o juiz na marra, mas os autos estão com o Ministério Público, vai fazer o quê? Então, aqui realmente é uma boa intenção. Agora, com o processo eletrônico, a tendência é avançar. Com o processo eletrônico, o Ministério Público tem acesso e tem 10 dias para se manifestar a partir da intimação. Os autos não saem do banco de dados do Poder Judiciário. Os autos eletrônicos estão ali. Depois é remetido para o juiz, para ele julgar. Depende muito se, no caso concreto, vai aplicar, mas aumenta a efetividade, aumenta a possibilidade de se aplicar esse dispositivo. Porque você tira esse obstáculo físico, a dificuldade logística, e remeter os autos para o gabinete do juiz para ele julgar, estando os autos no Ministério Público. Os autos físicos. Os autos eletrônicos, a tendência é melhorar bastante isso. Ok? Bom. Vamos lá, para encerrar. Para que a gente possa encaminhar para o final aí do procedimento do mandato de segurança, senhores, tem mais coisa para ver ainda. Já encaminhando para o final, vamos tratar da sentença do mandado de segurança. Sentença do mandado de segurança. Está previsto a partir do artigo 13, o artigo 13 e seguintes da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 13 e seguintes da Lei do Mandado de Segurança. Lei 12.016 de 2009. Vejam bem, artigo 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Ato de comunicação processual. Proferiu sentença, vai dar conhecimento. Dá conhecimento à autoridade coatora. Como nós vimos, é um sujeito processual sui generis do mandato de segurança, um longa manus da pessoa jurídica de direito público, exerce ali uma representação processual sui generis, segundo a jurisprudência do STJ. Ok. Agora, como o nome diz, mandado de segurança. Prevalecia, há um tempo atrás, tinha uma discussão a respeito da classificação das sentenças. Existia uma teoria, que era a teoria quinária das sentenças, que vem lá das penas talentosas de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda foi o precursor dessa teoria. A teoria quinária é quina, vem de quina.
que defende a classificação das sentenças em 5 espécies. Eu estudei com os senhores, nós vimos 3 espécies: declaratória, constitutiva e condenatória. Declaratória, constitutiva e condenatória. Prevalece hoje em dia essa classificação. Na teoria quinária, nós tínhamos outras 2. Essas mesmas 3, declaratória, constitutiva e condenatória, e outras 2. Então vamos lá, ó. Declaratória, aquela que certifica o direito. Já estudamos isso, né? Constitutiva, sentença constitutiva. É aquela que cria, modifica ou extingue relação jurídica. E a condenatória, aquela que impõe uma obrigação, fixa uma obrigação de dar, fazer, não fazer. Nós tínhamos, nessa teoria quinária, não é que eu defendo, a doutrina majoritária defende, outras 2 espécies, classificações de sentença. Nós tínhamos a chamada sentença executiva lato sensu, sentença executiva lato sensu, e por final, eu deixei por final de propósito, a sentença mandamental. Mandado de segurança, sentença mandamental. Então, há quem diga até hoje que a sentença do mandado de segurança ela é mandamental. Está no nome, né? Mandado, é um mandamento. Agora, o que consiste a classificação da sentença mandamental? O que é essa sentença executiva lato sensu? Senhores, elas perderam razão de existir. Tanto a executiva lato sensu quanto a mandamental poderia até fazer sentido na época do Ponte de Miranda. Porque eu já estudei com os senhores que hoje em dia prevalece a ideia do sincretismo processual. Tudo junto e misturado num processo só. E que outrora prevalecia a concepção da autonomia processual. Era um processo para conhecimento, um processo para execução, um processo para cautelar. Para resolver um conflito de interesse só, a parte poderia ter que manejar meia dúzia de processos distintos. Autonomia processual. Cada processo para uma finalidade específica. A sentença executiva lato sensu e a sentença mandamental eram sentenças que permitiam a execução do próprio processo. O que diferencia a executiva lato sensu para a sentença mandamental é apenas a técnica de implementação. É apenas a técnica de agressividade de coerção. Uma tem a técnica da coerção indireta, com mandato de segurança. A outra utiliza da técnica de coerção direta, a executiva lato sensu. Sobre essa ideia de coerção, aí seria aprofundar demais na ideia de execução. Todos verão lá em Processo Civil 4. O que nós já podemos ver aqui é o seguinte. Desde sempre, o procedimento do mandado de segurança tinha, nesse caráter de efetividade, mais um atributo de efetividade, tinha desde sempre a possibilidade da execução, da satisfação do mandamento, da ordem do juiz no mandato de segurança ser implementada nos próprios autos. Então você nunca se cogitou de uma execução em mandado de segurança por autos apartados, por outro processo. Sempre foi no mesmo processo. Por que hoje isso não faz mais sentido? Porque também, no procedimento comum, a regra passou a ser o sincretismo processual, como mencionei ainda há pouco. Então, agora, toda e qualquer espécie de sentença condenatória, seja uma executiva lato sensu, uma mandamental, uma condenatória simples, vamos assim dizer, seja uma condenatória simples, sem nenhum atrito a mais, seja uma executiva lato sensu ou mandamental, a sentença executiva lato sensu e a sentença mandamental são condenatórias. São espécies de sentença condenatória. Só que são condenatórias fortes, vamos assim dizer. São condenatórias que têm um atributo maior. O juiz dá uma ordem, dá um mandamento.
Então, desde sempre, permitia-se a execução no mesmo processo. Só que hoje em dia, a regra geral, mesmo de uma condenatória simples, é a satisfação, é a execução do mesmo processo. Eu já tinha uma tremenda discussão se a classificação deveria ser quinária de 3 ou quinária de 5. Isso mesmo quando antes não tinha sincretismo processual. Agora, com sincretismo processual, não faz sentido nenhum se diferenciar a condenatória simples da condenatória executiva lato sensu, da condenatória mandamental. Porque esse atributo que diferenciava, que permitia a execução no mesmo processo, tem mesmo na condenatória simples. Pois bem, então o que é esse atributo a mais que nós estamos aqui cogitando? O que é esse tal desse mandamento que alguns classificavam como uma classificação, alguns atribuíam como uma classificação separada? A sentença mandamental. De onde vem esse mandamento? Que algo tão importante é isso? Vejam, nós temos a previsão do artigo 26 da Lei do Mandato de Segurança, que prevê que o descumprimento injustificado da ordem, do mandado de segurança, da segurança concedida, pode ensejar o cometimento de crime de desobediência. Crime de desobediência é a previsão do artigo 26 da Lei do Mandato de Segurança. Eu vou trazer aqui para os senhores, constitui crime de desobediência nos termos do artigo tal, do decreto tal, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1079 de 50, que é do crime de responsabilidade. Além do crime de desobediência, pode cumular o ato de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, que pode vir a ensejar impeachment, e a aplicação de penalidades administrativas. Aplicação de outras penalidades administrativas, qualquer como cumprimento de um dever funcional. Daí que se fala que ela é um mandado, ela é uma sentença que tem um atributo maior, mais efetivo que as outras, pela previsão do crime de desobediência. Sobre esse crime de desobediência, o que acontece? A jurisprudência se firmou no sentido de que exige-se a demonstração de dolo específico para esse tipo, para o crime de desobediência. Então, se o agente público não cumpriu a ordem por uma questão inerente à falha da própria estrutura pública, não pode ele ser preso. Ele é pessoa natural. Tem que ser demonstrado, portanto, dolo, que ele poderia cumprir e não cumpriu de ruindade, não cumpriu porque não quer obedecer o juiz. Se ele não cumpriu porque não tem dinheiro, por exemplo, no erário, a segurança é para conceder um medicamento. Não foi concedido um medicamento. Prendeu o cara? Não, depende. Assim que a jurisprudência se firmou. Não concedeu por quê? Olha aqui, excelência, olha que os cofres públicos não têm dinheiro. Mandou comprar um medicamento de R$1,5 milhão cada comprimido. Isso geraria ao cofre público 150 milhões de despesa. Nós não temos dotação orçamentária para isso. Isso quer que eu faça? Quer que eu roube? Quer que eu faça? Quer que eu meta dinheiro na União? E o município não tem esse dinheiro. Por isso que eu não tinha dado na via administrativa. Qual é a sugestão que o senhor me dá, então? Eu não tenho dinheiro. Não é eu, pessoa natural. O município não tem dinheiro. O ente público não tem dinheiro. Então, descumprido de modo justificado. E vai se pensar em outras técnicas processuais para se dar cumprimento. Ela vai prender o camarada que não cumpriu sem ter culpa nenhuma para descumprir. Enfim, o crime de desobediência, ele pressupõe a demonstração, portanto, de dolo específico. Um outro tópico, esse é o de número 7. 6, sentença, isso, vamos lá, número 7, para fechar as custas
mandado de segurança. Nós temos que falar aqui, é coisa pouca. A Constituição Federal, ela expressamente isentou de custas, dispensou, proibiu a cobrança de custas nos procedimentos de habeas corpus e habeas datas. A Constituição Federal expressamente dispensou custas no habeas corpus e no habeas data. E no mandato de segurança? Nada falou. Foi omissa no mandato de segurança. Foi silente no mandato de segurança. Alguns tentam buscar no mandato de segurança uma interpretação extensiva do habeas corpus e habeas data. A lei, em várias menções, faz essa comparação. A subsidiariedade de mandato de segurança, habeas corpus e habeas data. Mas não colou. Ao fim e ao cabo, objetivamente, não colou. Não colou porque a jurisprudência é no sentido de admitir. A posição prevalecente na jurisprudência, na prática, portanto, é no sentido da possibilidade de cobrança de custas em mandado de segurança. E aí, não é a lei nem o CPC que regulamenta custas, né? É o Código Tributário Estadual, a Lei de Organização Judiciária que vai cobrar, que vai ver. Geralmente é de 1 a 2% do valor da causa que se calcula a taxa judiciária, as custas em mandado de segurança. Agora sim, para encerrar, o último tópico que eu vou tratar com os senhores sobre o procedimento do mandato de segurança é a suspensão de segurança. Suspensão de segurança. Está prevista no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança e está previsto também na Lei 8437 de 92. O artigo 15 ele complementa, ele densifica essa previsão já existente da Lei 8437 de 92. Essa Lei 8437 de 92, ela prevê, dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra os atos do poder público e dá outras providências. Então, é uma lei que trata do contexto da fazenda pública em juízo, uma lei protetiva da atuação da fazenda pública em juízo. E o artigo 15 da Lei do Mandato de Segurança, como eu lhes disse, ele vai também prever essa hipótese da suspensão de segurança. Então, olha só. Deixa eu ver lá em cima. Artigo 15 da Lei do Mandato de Segurança, a Lei 2016 de 2009. Quando a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou a requerimento do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal, ao qual couber conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, e será levada a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Vamos devagar. Qual é o objeto da suspensão de segurança? Uma decisão proferida em contrariedade aos interesses da fazenda pública, do poder público. Então, uma liminar, ou é mesmo uma sentença em mandato de segurança, que concede, portanto, a segurança ao impetrante e que gera um prejuízo à fazenda pública e ao poder público.
Não é um prejuízo qualquer. É um prejuízo que nos remete, como tem a previsão legal ali, ó, a uma grave lesão à ordem pública, à saúde pública, à segurança pública e à economia pública. Então, esse é o requisito. Esta é a impugnabilidade, a decisão em contrariedade aos interesses da fazenda pública, e esse é o requisito. Não é uma decisão qualquer. É uma decisão que gere, que acarrete grave lesão à ordem, saúde, segurança e economias públicas. Agora, essa suspensão de segurança não é recurso. Não é recurso. A natureza desse instituto é de incidente processual. É de incidente processual. Os senhores não estudaram recurso ainda. Não é recurso, não poderia ser recurso. Porque no recurso, quanto aos recursos, prepondera o princípio da taxatividade, da legalidade estrita. Então, só é recurso aquilo que a lei atribui à natureza recursal. A lei não chama de recurso. Isso não é recurso. Isso é um incidente processual. O STJ tem até o entendimento, de que esse instituto teria natureza política. Essa é uma jurisprudência minoritária. Mas o STJ já afirmou a natureza política desse instituto da suspensão de segurança. Quando eu digo que não é um recurso, mas um incidente processual, isso faz com que caiba paralelamente o recurso e também esse incidente de suspensão de segurança. Então, acaba que a Fazenda Pública tem duas vias de impugnação. Então, nós teremos a impugnação paralela via recurso e suspensão de segurança. Suspensão de segurança. Nossa, eu tô pegando já. Suspensão de segurança. Então, o fato de se interpor essa suspensão de segurança não impede que se interponha recurso. E vice-versa. O fato de se ter recorrido para o órgão competente julgar não impede a interposição dessa suspensão de segurança. Até porque a competência para a apreciação da suspensão de segurança não é de uma turma, é do presidente do tribunal. Então, enquanto o teu recurso está lá com o desembargador, está com o ministro para ser julgado, a Fazenda Pública pode, em paralelo, tentar buscar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada no presidente do tribunal. O pedido de suspensão de segurança está no texto. Ele é formulado diretamente, da competência direta do presidente do tribunal que julgaria o recurso, ou que vai julgar o recurso. Eu digo que julgaria, porque pode ser que a Fazenda Pública não tenha recorrido ainda. Ou não recorra, não tenha recorrido ainda. Então, a competência para apreciar a suspensão de segurança é do presidente do tribunal ao qual caiba um recurso. Então, pense na concessão de segurança por um juiz de direito aqui do Rio de Janeiro. O recurso cabível, nós até mencionamos aqui mais cedo, é o agravo de instrumento. A liminar concedida no curso do procedimento. O recurso cabível é agravo de instrumento. Eu não quero me aprofundar muito, porque os senhores não viram o recurso ainda. Mas eu até mencionei o dispositivo, artigo 1015 e seguinte do CPC, agravo de instrumento. Independentemente de se ter interposto agravo de instrumento ou não, se for demonstrada uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia, a Fazenda Pública ou o Ministério Público podem bater direto no presidente do tribunal. E aí, qual tribunal? Bom, qual é o recurso cabível em face da liminar, agravo de instrumento?
Quem julgaria o agravo do instrumento? É o TJRJ. Tá? Então, a suspensão de segurança, você vai interpor, nesse caso hipotético, diretamente no presidente do TJRJ. Em paralelo, como nós vimos, pode ser o caso de interpor agravo de instrumento. O agravo de instrumento vai cair numa turma qualquer lá, e vai ter um relator, e vai ter andamento. Só que em paralelo você pode obter, então é mais uma via de impugnação. Em paralelo você pode interpor esse mecanismo diretamente ao presidente do tribunal competente para apreciar. PP é princípio. Carolina, PP é princípio. Tá? Eu uso isso desde sempre. PP é princípio. Fazenda Pública ou Ministério Público pode se utilizar desse instrumento, suspensão de segurança, diretamente no presidente do tribunal competente para apreciar o recurso em tese cabível. E aí vai se buscar o quê? Diretamente lá com o presidente. O presidente não vai reavaliar a decisão. O presidente não vai reformar, manter, ele não vai julgar recurso, como eu estou lhe dizendo. A finalidade desse instituto, como está no nome, é a suspensão dos efeitos. A finalidade desse instituto, então, ó, finalidade desse instituto é sustar os efeitos da decisão, que é diferente dos recursos. Eu não vou me aprofundar aqui de recursos que os senhores já viram, os senhores não viram. Mas os recursos têm a finalidade de reformar ou invalidar. Uma liminar concedida por um juiz de direito numa vara civil em face do Estado do Rio de Janeiro. Não vai ser uma vara civil, vai ser uma vara de fazenda pública no Estado do Rio de Janeiro. Foi uma liminar, a decisão interlocutória. Cabe recurso? Cabe agravo de instrumento, mencionamos. Finalidade do agravo de instrumento. A fazenda pública vai alegar que a decisão é inválida, por algum vício formal. Ou vai alegar que a decisão está incorreta, tem que ser reformada, por algum erro material. Erro material que eu digo, por uma má apreciação do juiz. Vai pedir ou a reforma ou a invalidação. Isso é próprio dos recursos. Nesse pedido de suspensão de segurança, você não pede isso para o presidente do tribunal. Você chega lá gritando, é urgente. Uma grave lesão à ordem e saúde. Para isso aqui. O tribunal vai julgar o recurso. Julga com calma, mas para isso aqui, manda parar. Essa é a questão. Geralmente é até o procurador-geral do município, procurador-geral do estado, que vai lá falar com o presidente do tribunal. A instância máxima com instância máxima, patente alta com patente alta. Vai lá e diz, ó, tem que parar, filho. É um caso muito urgente. Já foi distribuído o recurso, ou vai ser distribuído o recurso para discutir se reforma ou não, mas não dá para esperar o julgamento do recurso. Tem que urgentemente determinar a suspensão. E é justamente essa urgência que é o ponto central. A grave lesão à ordem e saúde, como nós vimos. Tá? Como consta ali do artigo 15, eu já li para os senhores, a decisão do presidente do tribunal cabe um recurso próprio, que é o recurso de agravo. O recurso próprio, que é o recurso de agravo, vai levar para o STF e para o STJ. O que me interessa aqui é o seguinte, da decisão do presidente do tribunal, cabe agravo. Não vou me especificar no que é agravo, se eles não viram recurso, só para deixar cada um de vocês mais completo possível, tá? Cabe agravo. Não cabe recurso extraordinário nem recurso especial. Acho que esse é um ponto interessante que todos têm que saber. Não cabe, não tem previsão na Constituição, recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ. Eventual impugnação da decisão do presidente do tribunal, que não acolhe, por exemplo, pedido de suspensão, não é via RE, recurso extraordinário, não é via RESP, recurso especial. É via agravo, em 5 dias, está previsto ali no próprio dispositivo. Ok? É importante mencionar a súmula 626 do STF. A súmula 626 do STF
prevê que a eficácia da decisão proferida na suspensão de segurança, a eficácia, os efeitos da decisão do presidente do tribunal, perdura até o trânsito em julgado da decisão definitiva. Então, a decisão do presidente do tribunal, determinando suspensão dos efeitos, por exemplo, ela não perdura apenas ao julgamento do recurso. Não. Como é um caso que você demonstrou uma gravidade, a súmula do STF, súmula 626, a decisão do presidente do tribunal abrange todo o procedimento. Só para de produzir efeitos quando tiver o trânsito em julgado da decisão definitiva. Quando julgar o mérito. Trânsito em julgado do julgamento de mérito. Se for um mandato de segurança que se concede a segurança, e a Fazenda Pública conseguiu lá em cima a suspensão da liminar, aí em cima, Antônio, escrito aí a súmula 626 do STF. Súmula 626 do STF. Mesmo que o impetrante consiga liminar em mandato de segurança, mesmo que ele tenha uma sentença favorável em mandato de segurança, enquanto for cabendo o recurso, não teve trânsito em julgado. Se a Fazenda Pública conseguiu, lá naquela primeira liminar concedida, uma suspensão dos efeitos, a suspensão não é apenas para aquela liminar, a suspensão é para todo o procedimento. O que mais se pode falar? O artigo 15, parágrafo 4º, os outros parágrafos eu já trouxe tudo, tá? O artigo 15, parágrafo 4º, já comentei os outros parágrafos a explicação com os senhores. O artigo 5º, parágrafo 4º da Lei do Mandato de Segurança, ele trata do que se chama efeito suspensivo ultraativo. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido de efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Não, é o parágrafo, me perdoem, é o parágrafo 5º. Me perdoem. Não é o parágrafo 4º, é o parágrafo 5º. É o artigo 15, parágrafo 5º da Lei do Mandato de Segurança. O parágrafo 4º são os requisitos da tutela de urgência. Parágrafo 15. Parágrafo 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento de pedido original. Ou seja, no julgamento de uma suspensão de liminar, o presidente do tribunal pode abranger vários mandatos de segurança distintos. Ultrativo, que ultrapassa os limites daquele processado, daquele procedimento. Então, a suspensão de segurança foi originada em razão do mandato de segurança número XYZ. Só que o mandato de segurança ABC, o mandato de segurança DEF, os outros mandatos de segurança são parecidos com esse XYZ. A Fazenda Pública demonstra isso. Próximo, um dos motivos da grave lesão à segurança pública, à saúde pública, à ordem pública, e tem vários mandatos de segurança nesse sentido. Então, suspende esse, suspende todos. Pode fazer isso? Pode. Artigo 15, parágrafo 5º da Lei do Mandato de Segurança, que é no mesmo sentido do famoso artigo 4º dessa Lei 8437 de 92, que eu mencionei para os senhores. No mesmo sentido. Ok? Agora, para encerrar, uma distinção entre mandado de segurança e essa Lei 8437 de 92 é que na Lei do Mandato de Segurança, no artigo 15, não se prevê a participação da outra parte, a participação do impetrante. Então, é admitido na Lei do Mandato de Segurança a concessão da suspensão de segurança inaudita altera pars, sem ouvir a outra parte. Na Lei 8437 de 92,
exige-se a oitiva prévia da outra parte. Contraditório, né? Mas na lei do mandato de segurança não se exige. A jurisprudência caminhou no sentido de que pode ser concedido o mandato de a suspensão de segurança inaudita altera passo, porque justamente é um caso excepcional que visa proteger a ordem pública, saúde pública, tudo mais, segurança pública, economia pública, os fundamentos desse instituto suspensão de segurança. Com isso, senhores, a gente fecha o mandato de segurança, vimos tudo e mais um pouco sobre o mandato de segurança. Nós vamos passar, nós devemos passar ao estudo agora dos procedimentos especiais previstos no CPC. Procedimentos especiais previstos no CPC. Mas aí, pelo avançar da hora, 9h45, não acho mesmo que compense que a gente venha a começar agora um novo instituto. Eu vou fazer o seguinte, vou interromper a aula por aqui. Na próxima semana, então, nós vamos tratar da ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento, se der tempo, também a ação de exigir contas. Os dois procedimentos que nós veremos, já iniciando no CPC, são a ação de consignação em pagamento e a ação de exigir contas. Em havendo novidade da minha parte quanto à avaliação dos senhores, eu aviso no grupo lá, como eu falei mais cedo aqui, eu vou começar hoje a fazer essas avaliações. Bom? Beleza? Show de bola, então. Vamos ficando por aqui. Boa semana para os senhores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vou interromper a gravação aqui.